Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar das duas esposas de Lameque. Amém? Abra sua Bíblia lá, vamos para a nossa leitura matutina. Gênesis 4, do 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Lameque casou-se com duas mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, antepassado de todos os que moram em tendas e criam gados. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que se tornou fabricante de ferramentas de ferro e de bronze. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Naamá. Lameque disse às suas duas esposas, Ada e Zilá, ouçam-me. Vocês, duas esposas de Lameque, escutem o que eu vou dizer. Matei um jovem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Amém? Gente, quando olhamos esse texto, é um texto que nos deixa um pouco, apreensivos. Então, vamos falar das duas esposas de Lameque. Começando, Ada, o significado do nome de Ada quer dizer beleza, adorno. E Zilá, o nome dela significa sombra ou proteção, ok? Essas pessoas eram nômades. Lembra-se que Lameque era filho de Caim. E na época, no ano mais ou menos 3101 a.C., e eles tinham um relacionamento com Deus que não é encontrado. Você não vê eles falar em nenhum momento sobre um relacionamento com a pessoa de Deus, em conhecer a Deus, em ter um contato mais íntimo com Deus. Como era o relacionamento de Ada, Ada, ela era descendente de Caim e esposa de Lameque. Os filhos dela eram Jabal e Jubal. Já Zilá, vamos ver com quem ela relacionava. Se ela é descendente de Caim, e da esposa de Caim, e o esposo dela também era Lameque, e os filhos eram Tubal-Caim. Qual é o pior problema que havia, na história toda? O problema é, quando a gente vê, é a primeira bigamia da Bíblia que nós encontramos. Então, ou seja, percebe-se que Ada foi a primeira esposa e logo em seguida ele vem e toma Zilá como esposa. Então nós começamos a ter um conflito aqui. Mas em nenhum momento você vê Ada brigando com Zilá na história. Você vê que uma aceita a outra pacificamente e ali, antes que venha a lei de Deus e fala sobre isso. Então, pelo significado do nome Ada, o que os historiadores comentam? Eles comentam que Ada devia ser uma mulher muito bonita, porque o nome dela já significava isso. E ela foi citada antes de Zilá, provavelmente sendo sua primeira esposa. Ela expressou o primeiro caso de bigamia, como nós falamos aqui, intrigas, e não houve intriga entre elas, apesar dela ser a primeira vez e o primeiro padrão constituído. Os filhos de Ada foram grandes inventores. O que eles inventaram? Bom, pastora, Jabal inventou a criação das tendas e também cuidou dos gados. Então ele ensina essa primeira parte. E Jubal foi um grande músico e inventor de instrumentos musicais. É daí que surge a música do mundo. Por quê? Porque eles não têm expressão de Deus, eles não conhecem a Deus, então eles não adoram a Deus. É daqui que vem a inspiração do mundo. Então vem de Jubal. Ele é o inventor de instrumentos musicais de corda e de sopro. A vida nômade deles deve se ter tornado mais cômoda e agradável com as invenções deles, por isso que eles eram moradores de tenda, eles mudavam de lugar. E a Bíblia relata que foi convocada uma declaração poética do marido dela, e nós sabemos, nós lemos ela agora há pouco, sobre a forma como o filho dele, como ele comete um crime e como ele discorre sobre esse crime. Como eles não têm princípios, eles andam conforme o curso do mundo, eles vão fazendo conforme dá na cabeça deles. Zilá, por sua vez, é a segunda esposa de Lameque, e ela tem um filho e uma filha. Esse filho se chama Tubal-Caim, que foi inventor da metalurgia. Ele fabricou instrumentos de bronze e de ferro para a guerra, para o campo, para usos domésticos, então ele faz isso. E Lameque, seu marido, tanto ele quanto Tubal-Caim eram homens violentos, a Bíblia comenta sobre isso. Bom, qual o propósito de Ada como mulher na terra? O que ela faz? O papel dela, ela cumpre o papel como esposa. E a partir daí, ainda que seu esposo tenha tomado uma segunda mulher, quer dizer, ela também cumpriu o papel como mãe.
visto que seus filhos se tornaram homens notáveis, e por último ela comparece à convocação do seu esposo, né? Mostra a submissão dela e ela não cumpre o propósito principal, que é servir ao Senhor. Então você não vê em nenhum momento ela falando sobre o Senhor, comentando sobre ele, né? Em nenhum momento ela leva seus filhos a isso. Zilá, também o propósito dela cumpre, é de ser mãe e esposa. E no histórico aqui está manchado sobre a violência. Então, tanto seu marido quanto seu filho são pessoas violentas. Tubal-Caim cria os instrumentos de ferro para se defender, de certa forma. É isso que dá a entender. Não vê-se em nenhum momento ela tentando disseminá-los dessas ideias, mas o que mostra ela num ambiente de violência, num ambiente de tensão e de guerras. O que deve se evitar? Bom, eu não posso consentir com as práticas errôneas da minha família, ou seja, eu não posso ficar em concordância com aquilo que eles fazem de errado. Eu preciso ser uma pessoa que leva a minha família a Cristo. Muito bem. E também não devo colocar a minha família antes da comunhão com Deus. Primeiro é a minha vida com Deus. Então, primeiro eu tenho que ter vida com Deus para depois eu poder manifestar aquilo que eu preciso para cuidar da minha família. Todas elas foram, de certa forma, ímpias no cuidado, no que fazer, porque elas não se preocuparam, em nenhum momento se fala que elas se preocuparam com o testemunho com Deus, com vida com Deus, com princípios de Deus, ou em ter uma vida com Ele. Pastora, mas a Bíblia não fala sobre os princípios ali no começo. Queridos, mas preste atenção. Deus falou tanto com eles e falava, porque Deus conversa tanto com Enoque, você lê isso mais pra frente, que ele chega a arrebatar Enoque para ele. Deus toma Enoque da terra. Enoque não conhece a morte, de tanto que Enoque anda com Deus. Ou seja, Deus estava disponível àqueles que queriam ter um relacionamento com Ele. Era muito mais fácil, eu creio, do que nos dias nossos de hoje. Ou seja, quem fugiu da presença de Deus foi Caim. Porque ele disse, eu fugirei da presença do Senhor. Não foi o Senhor que se afastou dele, foi ele mesmo que fugiu de Deus por vergonha do seu pecado. Pense o que você deve fazer para ser uma melhor mulher, esposa e filha. Assim, faça aquilo que Deus falar no seu coração. Busca Ele, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo, Deus abençoe.